Vamos lá então, eu vou repetir para vocês algo que eu mostrei no programa passado. Deixa eu achar onde é que está o meu PowerPoint aqui no computador. Muito bem, muito bem. Agora, isto. Agora, aqui está onde nós paramos no programa, nós falamos no programa passado. Vamos ler em Apocalipse capítulo 7. Começando no verso 9. Começando no verso 9. Aqui, João tinha visto os 144 mil, todos já selados, e ele disse, depois dessas coisas, depois que ele viu os 144 mil selados, ele diz assim, depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar de todas as nações, de todos os países, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se, e ali tem uma grande louvor ali, né? E aí um dos anciãos me perguntou, dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha que interessante. Bom, esse grupo aqui, e nós vamos falar disso, o profeta tem 6 citações, de 1954 até 1960. Tem 6 citações, o profeta repete todas elas, inclusive no livro das Eras, está ali no livro das Eras, ele não mudou o que está escrito no livro das Eras, ele disse que esse grupo aqui era noiva. Está ali no livro das Eras, e ele não corrigiu. 6 citações, está na Era de Filadélfia, se eu não me engano, Era de Filadélfia, onde diz lá a promessa aos seus. 6 citações. Todas estas citações ele diz, é a noiva, é a noiva, é a noiva. Por que é a noiva? Claro, o profeta, com a sua visão de profeta, ele olhava para este grupo e ele via que este grupo tinha chegado até a festa final. Primeiro, disse que eles tinham passado pela tribulação, trombetas, que é a festa das trombetas, que começava no dia 1º do mês 7 e ia até o dia 9, a purgação. Segundo, eles estavam purgados, haviam sido expiados porque estavam com vestes brancas, que era a festa da expiação do dia 10 ao dia 14. E mais um detalhe que eu vou ler para vocês aqui agora, que as características deles, nessa adoração, nesse louvor, eles tinham em suas mãos palmas, que denota que eles haviam adentrado na festa dos tabernáculos. É por isso que o profeta olhava e falava, isso aqui é a noiva. É a noiva, tem que ser a noiva. Mas olha que interessante, então. Vamos dar uma olhada lá no Velho Testamento a respeito desta festa. Dá uma olhada aqui, se você pode olhar no meu quadrinho, Levítico 23, verso 39, onde fala desta última festa, que começava no dia 15 e ia até o dia 22 ou 23, que era o 8º dia. Diz assim, ó, porém aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, está vendo? É a festa da colheita. Celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. Então, no dia 1º não trabalhava, e no dia 8º também não fazia nada. Mas, no meio, tinha que oferecer sacrifícios. Eu podia falar muito aqui, mas eu quero manter simples o nosso pensamento. Mas olha o que a Bíblia diz. Ao 1º dia da festa dos tabernáculos, tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo é
pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Olha que interessante. E a Bíblia é muito perfeita, e fez questão de dizer, olha, quando for o dia 1º da festa, todo mundo tem que comparecer com palmas, não no último dia. Mas no primeiro dia dessa celebração, eles tinham que aparecer com palmas lá. Mas espera aí, profeta de Deus, mas que negócio que é esse, ué? Porque aí, vamos dar uma olhada e o que o profeta diz, e eu disse para vocês, 6 citações que o profeta, desde 54, disse, isso aqui é a noiva, isso aqui é a noiva. Está vestidinho de branco, está com as palmas na mão, passaram a ele, a explicação do profeta era a seguinte, não, é porque, veja bem, os santos passaram pelas tribulações lá atrás e tal, e ele disse, nós agora mesmo aqui no tabernáculo estamos passando fome aqui com 2 horas de pregação, as tribulações e tal, mas quando o 7º selo foi aberto, ele contou outra coisa para nós. Veja o que diz aí no quadro. Diz assim, depois dessas coisas, agora ele está lendo a Bíblia, né? Ele repete a nossa leitura. Agora, aqui surge outro grupo, agora a noiva já se foi nesse tempo, nós sabemos disso. Mas observe este outro grupo surgir. Aí ele lê. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar de todas as nações. Olha que interessante, irmão. Todos os países. E diz que ninguém podia contar. É muita gente. É muita gente que tem aparecendo nesse quadro. Ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ora, palmas nas mãos era o primeiro dia da celebração da festa dos tabernáculos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aí os anjos adoram. No 136. Agora, ele está diante dos anciãos aqui. Assim como vimos por todos os selos, né, falando de João. E um dos anciãos pergunta a ele, quem são esses, irmão João? Agora, João, sendo judeu, reconheceu o seu próprio povo, ele os viu em sua formação tribal, ele reconheceu e chamou a cada um deles de tribos. Mas agora, quando ele vê estes, ele fica confuso. O ancião sabe. Então, este ancião que perguntou para ele, sabia a resposta. Então ele diz, quem são esses, João? De onde eles vêm? João responde agora, ora, Senhor, tu sabes, em outras palavras, eu não sei quem é. João não os conhecia. Vejam, de todas as nações e tribos e povos e línguas, e ele me disse, estes são aqueles que saíram da grande tribulação. Em outras palavras, da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nem mais sede, nem sol, nem calma. E aí diz no 141. Agora, nós abrimos, chegamos no selo. Notaram? Eles primeiro, ele tinha visto os judeus, começamos com Israel. Então, nós vemos, ó 142. Então, nós vemos a igreja purgada. Não, ele disse, não a noiva, a igreja purgada. Mas, meu irmão, meu Deus do céu, o profeta... O senhor tem certeza que é a igreja? Porque a igreja purgada, através da tribulação. Vejam, surgindo aqui um grande número de corações sinceros que saíram da grande tribulação. Não a igreja, ela já se foi. A noiva, aí está a igreja. Isso aqui é no parágrafo 142. Isso aqui foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, ele falou, não, eu tenho que falar mais ainda a respeito disso. Aí ele fala, no finalzinho da fita lá, no 387. Diz assim, ó, agora, nós descobrimos nisto, que neste 6º selo, agora sendo aberto, foi para um propósito tríplice. Ele fala do propósito tríplice do 6º selo. A primeira coisa foi que as virgens nécias tiveram que passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela teve de ser purgada pelos seus pecados de incredulidade e por ter rejeitado a mensagem. Isto ela fez no período da tribulação. Nós vemos eles aparecerem lá em Apocalipse 7, entre o capítulo 6 e 7, onde ela tinha sido purgada e lhe tinha sido dado vestes. Agora, não é a noiva, é a igreja. O povo puro que não teve a oportunidade, talvez, de receber a mensagem, ou de alguma maneira foram cegados por esses falsos profetas, e eles não tiveram a chance, e contudo eles foram realmente sinceros no coração, e Deus conhece o coração deles, e aqui eles estão purgados durante este
tempo. Então, lá, aqui ele diz, são as virgens nécias que aparecem aqui. Ele fala isso para nós.